Olá, meninos e meninas, vamos dar início a mais uma aula sobre meiose, certo? Na aula passada a gente viu mitose e anteriormente nós vimos os cromossomos, tá certo? Então vamos dar continuidade à meiose. A meiose é um processo muito simples, tá certo? Simplesmente uma célula se divide uma célula se divide em 4 com a metade do número de cromossomos. Se aqui é 46, ela quando se dividir produz 4 células com 23 cromossomos, tá certo? Quem faz a meiose? Somente espermatozoides e óvulos, tá certo? São as células que são produzidas, na realidade, são produzidas através desse processo, tá certo? Essas células aqui são produzidas através desse processo, tá certo? Todas as outras fazem mitose, tá certo? E quais são as características da meiose? Vamos relembrar bem rapidinho a mitose. Mitose tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase é a fase em que existe condensação máxima dos cromossomos. Metáfase é o alinhamento dos cromossomos na linha equatorial da célula. Anáfase é a separação das cromátides irmãs. E a telófase é a chegada das cromátides aos polos da célula. Basicamente, cada frase dessa resume cada etapa dessa. E a meiose é basicamente isso, tá certo? Só vai mudar os personagens, que a gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, olha só. Na meiose, a meiose ela tem 2 fases, que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. E olha como é difícil. Quais são as fases da meiose 1? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, que fazem aquilo que eu acabei de falar para vocês. Só muda aqui o personagem. Na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Olha aí que coisa linda. Tá certo? Então vamos lá. A meiose 1 também é chamada de fase reducional. Olha só o nome, reducional. Por quê? Porque a célula na prófase 1 tem 46 cromossomos. Aí ela vai reduzir, né? Quando chega no final da telófase 1, ela produz 2 células, cada uma com 23 cromossomos. Então ela reduziu de 46 para 23 cromossomos. E quando ela entra em meiose 2, a meiose 2 é chamada de fase equacional. Por que equacional? Porque ela vai produzir 4 células. Vai equacionar 2 a 2. Então ela produz 4 células. Tá certo? 2 que veio desse e 2 que veio desse. Então produz 4 células. Então a meiose 1 e a meiose 2. Meiose 1 é fase reducional, meiose 2 fase equacional. As fases são muito simples. O que merece a atenção da gente é só a prófase 1, que ela tem subfases. De todas as fases, essa é a mais importante. Tá certo? Essa é a mais importante. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 subtipos. 5 subtipos. Tá? Tem 6, vou já explicar a diferença. 5 subtipos. A prófase 1. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese no homem. E na mulher, leptóteno, zigóteno, paquíteno e diplóteno e dictióteno na mulher. Então, diacinese é somente nos homens, dictióteno somente na mulher. E aí vamos entender o porquê isso, né? Mais na frente. Tá certo? Pessoal, essa é uma fase essa prófase é uma fase muito importante para a célula, tá? Se tiver qualquer erro dentro dessa fase aqui, o embrião que vai ser gerado por óvulos e espermatozoides com defeito vai ter algum tipo de problema, ou uma doença genética, ou algum tipo de problema mais na frente, tá certo? Vamos continuar. Vamos lá. Na fase de leptóteno. Na fase dos leptótenos aparece o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. O que é isso? Vamos lembrar aqui. Os cromossomos estão em pares, né? Primeiro par, segundo par, terceiro par. Dá uma olhada lá nos cromossomos, né? Na aula de cromossomos. Revelar essa aula. Os cromossomos estão em pares. Primeiro par, segundo par, terceiro par. Esses pares são chamados, os 2 cromossomos juntos são chamados de cromossomos homólogos. Por quê? Porque os 2 são iguais.
Os dois são iguais, tá certo? Então, olhando para cá, esse cromossomo aqui é igual a esse cromossomo aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Olha aqui onde está a posição dos genes, ó, no mesmo local. Então, quando eles se aproximam e fica um do lado do outro, né, os genes eles se associam. Então, eles são iguais. Por isso, são chamados de cromossomos homólogos, tá? Então, aqui entra o primeiro personagem da nossa história, os cromossomos homólogos, tá? Cromossomos homólogos. Dá uma olhada lá, pesquisa o que são cromossomos homólogos se você não entendeu. Ou pergunta no chat, tá certo? Mas vamos tirar dúvidas, Certo? Dando continuidade. Então, nessa fase do leptótono, é a condensação máxima dos cromossomos homólogos. Tá? Todos os cromossomos homólogos vão se condensar ao máximo. E uma outra característica também em relação a eles é porque eles são do mesmo tamanho. Então são cromossomos do mesmo tamanho. Esse aqui é o número 1, é o par número 1. Se fosse o par número 1 com o par 21, são cromossomos diferentes. Então não funciona, tá certo? Entendeu até agora? Vamos em frente. Tá? Na segunda subfase, zigóteno. Primeira fase, leptóteno. Acontece a condensação máxima dos cromossomos homólogos. Tá? Na segunda subfase, zigóteno, os cromossomos homólogos ficam um do lado do outro. Ó. Fica aqui, do jeito que está aqui, ó, aqui o item A, a figura A. Fica um do lado do outro. E quando eles ficam um do lado do outro, existe uma espécie de uma costura proteica que prende um cromossomo ao outro. Então esse lado vai ficar preso a esse fica preso a esse a esse, e esse aqui fica preso a esse cara aqui. Então essa costura nós chamamos de complexo sinaptonêmico. Então na fase do zigóteno acontece a formação do complexo sinaptonêmico, né? É porque fica um cromossomo voltado ao outro, de frente ao outro, e ficam quase que costurados, amarrados, tá certo? Então é o complexo sinaptonêmico. Vou dar um exemplo bem básico. Você tem um casal, né, novo, tá namorando, né? Quando você vê um casal novo namorando, eles, né, estão totalmente grudados, né? Você ali não passa nem o vento entre eles, né? Então eles estão em complexo sinaptonêmico. Olha aí, tá? Todo mundo deu para entender isso? É quando fica um grudado ao outro. Então isso é o complexo sinaptonêmico, tá certo? Vamos para a terceira fase. Paquítero. Opa! Fase mais importante da meiose. É o paquítero. É a fase mais importante da meiose. É o paquítero. Por quê? Porque é nessa fase que os cromossomos homólogos fazem o crossover. Olha aqui, o que é crossover, Eduardo? É a troca dos braços. Como eles estão grudados, eu distanciei aqui para vocês verem, ó. Como eles estão grudados, eles conseguem dobrar um em relação ao outro e trocar. E fica preso, tá? Eles trocam de braços. O que acontece? Por que isso acontece, Eduardo? Isso vai dar o que a gente chama de variabilidade genética. Esse cara agora se torna um pouco diferente desse cara aqui. Então, cada célula produzida na meiose, no final, ela tem variações de cromossomos que dão variação genética. Né? Variação genética. Por isso, se você vê, por exemplo, uma família de 4 filhos, cada filho tem uma característica do pai e da mãe. A bochecha, os lábios, os olhos, a cor do cabelo, né? Mas aí, quando você observa o indivíduo sozinho, ele na sua totalidade ele é diferente dos outros irmãos. Isso é o que nos garante a variação genética, tá certo? Isso é o que nos garante a variação genética. Ah, Eduardo, e se isso aqui não acontecesse? Então nós seríamos clones do nosso pai ou da nossa mãe. Não tem jeito. Tá? Se isso não acontecesse, seríamos clones e seríamos cheios de defeitos, tá certo? Então isso aqui é o paquítero. No paquítero acontece o que? O crossover, tá certo? No paquítero acontece o crossover. Próxima fase, diplóteno, tá? Diplóteno. Olha aqui na figura C. No diplóteno, lembra que eu falei que no paquítero eles trocam de braços, tá? Eles trocam de braço.
No diplótano existe a formação de uma proteína aqui no lugar onde houve a troca, formando uma espécie de cinturão, como se eu tivesse engessando os cromossomos. Aonde teve troca, eu estou engessando ele. Para que isso, Eduardo? Para que eu faço esse engessamento dos cromossomos? Para garantir que esses caras fiquem o quê? Variando. Perdão, para que esses caras que trocaram as bandas não percam seus pedaços. Tá certo? E dá um tempo para que o próprio cromossomo ligue o pedaço que entrou agora no seu cromossomo. Tá? Esse verdinho agora tá ligado a esse rosinho aqui, tá? Rosinho ou vermelhinho que você quiser, tá, ok? E esse rosinho ou vermelhinho tá ligado agora a esse verdinho. Então o quiasma ele prende como se fosse um gesso prendendo os dois, garantindo que o local de ligação se torne permanente, tá? Então no diplótano aparece o quiasma, tá certo? No diplótano aparece o quiasma. Tá certo? Vamos para a próxima fase, que agora vai diferenciar os homens das mulheres. E nas mulheres? Nas mulheres é o dictióteno, tá? Dictióteno, que eu falei lá na frente. Dictióteno. O que é o dictióteno? Nesse caso, o quiasma, que é aquela proteína que engessa as pontas dos cromossomos, ela desliza e fica presa aqui na pontinha do cromossomo, os homólogos. E não soltam. Eles ficam presos. E não soltam. Tá? Vai demorar um tempo para depois isso acontecer, eles de saltarem. Aí eu pergunto para vocês, por que isso acontece? Tá? Por que isso acontece? Isso aqui tem relação com a produção hormonal. Tá? Os hormônios sexuais. Tá, ok? Então quem dá início ao processo de meiose nos espermatozoides são os hormônios sexuais masculinos. E quem dá início ao processo de meiose na mulher, nos gametas femininos, são os hormônios sexuais femininos. Tá certo? Aí acontece um negócio muito, mas muito legal. Quando o homem começa a produzir os seus hormônios sexuais secundários, ele começa a produzir em que idade? Na puberdade. Quando ele entra na puberdade, ele começa a produzir. E quando ele começa a produzir, tem início esse processo todinho, tá? Leptóteno, zigóteno, paquítero, diplóteno, diacinese, e aí vai. Prófase 1, metáfase 1, e aí vai pro final. Tá certo? Mas, e na mulher? Aí é que tá a diferença. Olha só, preste atenção. Na mulher, ela tem contato com o hormônio sexual feminino da mãe dela ainda no útero. Quando a nenenzinha, a bebezinha, está no útero da mãe e ela começa a produzir os seus primeiros óvulos, essas primeiras células gestacionais, né? O que acontece? Ela tem contato com o hormônio sexual feminino da mãe. E aí dá início ao processo, tá? Leptóteno, zigóteno, paquítero, diplóteno. Aí acontece o quê? Ela nasce. Quando ela nasce, a criança para de ter o contato com o hormônio sexual feminino da mãe. Esse contato acontece justamente pelo cordão umbilical. O sangue da mãe que vem pelo cordão umbilical passa para o feto, tá certo? Para a criança. E aí, agora, a criança nasce, é cortada essa ligação, não tem mais o hormônio e a criança para. Então, por isso, na menina é chamada de dictióteno. E aí, ela vai continuar agora quando? Só quando ela entrar na puberdade. Olha aí. Só quando ela entrar na puberdade. Aí na puberdade, a menina, ela tem o processo mais rápido do que os dos meninos. Certo? E outra coisa também interessante, né, que mostra, é que devido ao contato sexual com os hormônios sexuais femininos da mãe, né, as meninas parecem ter um amadurecimento mais rápido que os meninos. Né? Mostrando, por exemplo, crianças da mesma faixa etária, as meninas se comportam de forma diferente. Né? Meninas e meninos se comportam de forma diferente. Quem já viu crianças de quinta série? Certo? Os meninos da quinta série ainda pensam em brincar de carrinho, jogar bola, certo? Alguns ainda jogam bila, jogar videogame. E as meninas já começam a se maquiar, certo? Pra quê? Pra querer namorar os meninos da sétima ou da oitava. Tá bom? Então, certo. Então, isso aqui é a prófase 1.
Tá certo? Prófase. Vamos dar continuidade. Agora o processo é rápido, né? Aconteceu agora. Então a meiose, a prófase 1, se eu pudesse resumir toda essa fase, é o que? É o processo de troca genética. É o processo de troca genética, tá certo? Quer dizer, crossover, a permuta. Então a prófase 1 é o processo de condensação, tá? Com troca desse material. Pronto, aí acontece isso. Aí entra na metáfase 1, que é o que? Alinhamento dos cromossomos homólogos. Olha aí o personagem. Alinhamento dos cromossomos homólogos. Então na fase 1 é a separação. Os cromossomos homólogos se separam dirigindo-se para os polos. Telófase 1, os cromossomos chegam aos polos, reconstitui o núcleo. Tá certo? Só que aí o que acontece? O núcleo, os cromossomos estão condensados. Então a gente diz às vezes que acontece a condensação. Agora já não é mais os cromossomos homólogos, porque eles se separaram, né? É o que? São as cromátides irmãs. O cromossomo em si, aquele cromossomo sozinho. Tá certo? Agora são as cromátides irmãs. Cromátides irmãs e o cromossomo homólogo é a mesma coisa. Tá certo? Então é como se não tivesse essa fase, porque ele já está condensado. Entra na metáfase 2, alinhamento das cromátides irmãs na região equatorial da célula. Certo? É a reconstrução do núcleo. E aí acontece isso e citocinese, tá? Da telófase 1 para a prófase 2 também aconteceu citocinese, tá certo? E aqui no final da telófase 2 chegou as cromátides ao polo da célula, cada uma agora tem a sua separação, citocinese. Tá certo? Muito simples. Mas para que entender tudo isso? Justamente para entender a gênese, as células que dão origem são as espermatogônias. Aqui são as ovogônias. Então a mulher ela tem várias ovogônias, milhares de ovogônias. Quando ela entra em contato com o hormônio sexual feminino, algumas ovogônia dá origem ao ovócito 1, tá? Olha aí, ovócito 1. E agora, a partir do ovócito 1, que dá origem ao processo de meiose. É a partir do ovócito 1 que a meiose continua. Tá certo? Mesmo esquema. Vamos só falar do final. Na meiose 1, meiose 2, né? Meiose aqui, o ovócito 1 entra em meiose 1. Quando ele entra em meiose 1, ele produz duas células. Ovócito 2, que a gente chama de 2N, e produz uma outra célula aqui, ó, que nós chamamos de glóbulo polar. É uma célula que não tem atividade aparente, quer dizer, tem, a gente vai falar sobre isso mais na frente, tá certo? Mas é como se fosse um corpo gorduroso, tá ok? Muito importante ela. Vamos lá. E aí a célula entra em meiose 2. Então o ovócito 2 entra em meiose 2. Quando ele entra em meiose 2, ele se divide, ó, em um óvulo e um corpúsculo polar. E aquele corpúsculo polar que foi produzido do primeiro ovócito 1 também se divide, tá? Gerando dois corpúsculos polar. Esses três se juntam e formam uma grande célula, tá certo? Formam uma grande célula. Agora aqui mora uma coisa muito interessante, tá certo? Muito interessante, tá certo? Então, meninos, dando continuidade, nessa fase acontece um negócio muito interessante, ó. O óvulo, né, na realidade, ele não termina toda a meiose 2. Ele fica no processo de telófase 2, mas não reconstitui o núcleo ainda. Por que ele não forma o núcleo? Ele se divide, tá aqui, só que a carioteca que forma o núcleo não se forma. Ela fica esperando quem? O óvulo. Né? Então ele fica esperando o que? O espermatozoide, né? Esse óvulo vai ovular, vai ficar na tuba uterina esperando o espermatozoide. Quando o espermatozoide entrar, vai entrar só o núcleo se rompe e o material genético do espermatozoide se junta com o material genético do óvulo. E aí pronto, aí a partir daí se forma a carioteca, terminando realmente o ciclo. Aí literalmente o ciclo terminou. Tá certo? Então, meninos e meninas, vejam esse conteúdo, assistam essas aulas, repitam, né? Vejam mais de uma vez. Se quiserem, venham tirar dúvidas comigo. Estou aqui esperando e aqui é nossas referências, tá certo?
E vamos lá, meninos e meninas, vamos continuar.